Bom, a parte passada eu terminei ela falando sobre. Contei a história aqui do segundo capítulo de Noite na Taverna, em que há um caso de necrofilia, que parece tão absurdo, mas se a gente for olhar nos noticiários, não é tão incomum a gente ver situações em que um cadáver foi roubado. Recentemente, por exemplo, aqui no Paraná, na nossa região, uma professora o cadáver de uma professora foi roubado e estuprado. É muito forte, é pesado, mas são situações verossímeis, se a gente for pensar. O capítulo 3 vai contar a seguinte história. Bertrand, que era uma das pessoas que estava na taverna, apaixonou-se por uma espanhola, mas precisou viver 2 anos na Dinamarca por causa da saúde do pai. Quando ele voltou, encontrou-a casada. Para ficar com ele, ela mata o marido e o filho, mas também o abandona após algum tempo. Muito estranho, essa cena é bem pesada, assim. Ele descreve uma cena, ele estava tudo no escuro, porque assim, é muito escuro o ambiente de todas essas histórias, é muito pesado, muito escuro, sempre é na noite, ninguém vê nada. E aí ele encontra ela e sente que ela tá toda úmida, e daí ele passa a mão, tem uma cabeça, na hora que a luz se acende, ele vê ela segurando uma cabeça, que era do marido morto. E daí ela fala que aquilo é o presente, porque a partir dali eles vão poder ser livres para ser felizes. Então o rapaz decide então se matar. Ela mata o marido e o filho, mas também abandona por algum tempo. O rapaz então decide se matar e é salvo por um marinheiro. Apaixona-se então por sua esposa e após um ataque por piratas, o navio afunda e sobrevivem os três perdidos em um bote em alto mar. Após uma aposta, decidem que o capitão deve morrer para servir de comida a ele e à mulher. E assim acontece. Ao chegar a uma praia, ela pede a ele um último momento de amor antes de morrer. Então, e com medo de morrer de fraqueza, ele a estrangula e passa a viver na solidão até ser resgatado. Então, olha que coisa estranha, né? Que coisa mais intensa. Se a gente for pensar, ela mata o marido e o filho por causa dele, só que depois ele, para se salvar, né, que amava tanto ela, deixa o egocentrismo ali, falou maior, mais alto, a noção do individualismo, lembra? O individualismo extremo. Ele não tá nem aí, ele não quer saber, por mais que ele ame ela, ele ama mais a ele precisa sobreviver. Então, ele não vai fazer amor com ela porque ele tá fraco e ele sabe que se ele fizer ali, ele vai morrer de fraqueza, então ele mata ela. Então, é por isso que o título é aquela que coloca que é o individualismo extremado que o Álvares de Azevedo trabalha. É muito individualismo, é o subjetivismo ao nível extremo. Bom, chegamos então. Aí termina aqui, eu coloquei só esses dois exemplos, capítulo 2 e 3. Vocês, por favor, leiam o restante da obra, que é bem interessante a descrição que faz, não é a mesma coisa de ler um resumo, e tem ainda os próximos capítulos, vai até o 7. Uma obra muito cobrada no vestibular. A gente chega então agora na terceira fase do romantismo. Vamos voltar lá no início para lembrar quais eram as características da terceira fase do romantismo. Então, o que a gente tinha na terceira fase do romantismo, chamada de poesia condoreira, engajamento social. Aqui, o poeta deixa de ser esse individualista, deixa de olhar para o próprio umbigo e passa a entender que ele tem também uma importância social. Então, coisas que nunca antes foram retratadas na literatura, como a situação dos escravos, por exemplo, passa a ser retratada. Então, o poeta, ele se coloca no lugar de um côndor, por isso que o nome é poesia condoreira. Quem que é o côndor? É o pássaro que voa mais alto. E passa a olhar de cima, porque o côndor consegue olhar lá de cima toda a sociedade. O poeta se coloca nesse lugar de cima, superior, olhando de cima, e faz a poesia julgando e criando caminhos para a sociedade, mostrando as injustiças, por exemplo. É o que acontece com Castro